Palavra da Verdade. Devocional de 23 de dezembro. O Rei dos Judeus, nosso bom pastor. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Jeremias 23, de 1 a 6. Jeremias havia pronunciado oráculos contra a casa real davídica. Havia se dirigido especificamente a cada rei no capítulo 22. Ali, nos versos 1 a 9, temos uma repreensão geral a toda a casa real e nos versículos seguintes, oráculos dirigidos a cada rei em particular, referindo-se a cada um dos sucessores de Josias, que foram os últimos reis: Jeoacás, que ali é chamado de Salum nos versos 10 a 12, Jeoaquim, de 13 a 23, e Joaquim, ali chamado de Jeconias, dos versos 24 a 30. Os primeiros versos deste capítulo 23 dirigem-se novamente a todos em geral, mas aqui possivelmente o oráculo se estende também aos profetas, conforme o verso 9 em diante. Contudo, a ênfase é nos pecados da casa real de Davi. Desse modo, ele aponta algumas características desses reis que eram maus pastores, nos versos 1 a 4. Primeiro, eles não cuidam das ovelhas. Pensavam apenas em si mesmos, como diz o verso 2. Segundo, eles afugentam e dispersam as ovelhas, conforme versos 1b e 2. Terceiro, eles destroem as ovelhas, verso 1a. E quarto, eles serão castigados pelo Supremo Pastor das ovelhas, que é o Senhor, no verso 2, parte b. Devemos lembrar que o Senhor tinha uma aliança perpétua com a casa de Davi, que ele prometera estabelecer para sempre sobre seu povo. Mas os descendentes de Davi revelaram-se maus pastores, atraindo o juízo do Senhor. Quando analisamos as profecias messiânicas do Antigo Testamento, verificamos que elas são todas ministradas no contexto do fracasso dos reis posteriores a Davi. Este é igualmente o caso desta profecia. Até aqui temos observado em Jeremias o total fracasso do povo de Deus sob a velha aliança, seja quanto às estipulações da lei na aliança mosaica, seja quanto ao fracasso dos reis davídicos, tendo como consequências a devastação de Jerusalém e a expulsão dos seus moradores daquela terra. É neste contexto de fracasso que florescem as promessas proféticas de uma redenção, enfatizando a fidelidade do propósito redentor de Deus. A pergunta a ser levantada a esta altura é: como poderia o Senhor manter a casa de Davi de pé se os seus descendentes eram maus pastores? A resposta está nos versos 3 a 8. Primeiramente, o Senhor promete cuidar pessoalmente do seu rebanho, reajuntando-os e fazendo-os fecundos de novo. É o que diz o verso 3. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Em segundo lugar, o Senhor faria isto levantando pastores fiéis, conforme o verso 4. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Todavia, mais do que isto, o Senhor levantaria do tronco de Jessé, da árvore cortada de Davi, um renovo justo. A figura é a de um pequeno ramo saindo do tronco de uma árvore decepada, uma representação do surgimento de um novo rei do trono caído de Davi. Trata-se de um rei que reinaria com justiça, o bom pastor.
Assim como o profeta havia apontado 4 características dos maus pastores, ele aponta 4 características do bom pastor. Em primeiro lugar, ele é um pastor soberano. Rei que é, reinará, diz ele no verso 5a, numa redundância para enfatizar a soberania desse pastor. Em segundo lugar, ele seria um pastor justo, e a sua justiça seria um dom concedido pelo Senhor ao seu povo. Daí o nome Senhor, Justiça Nossa, no verso 6. Esse bom pastor seria a justiça de Deus como dom gratuito ao seu povo. Em terceiro lugar, esse bom pastor seria um pastor sábio. Rei que é, reinará e agirá sabiamente, diz ele no verso 5b. Em quarto lugar, é um pastor que verdadeiramente salva o seu povo. É o que ele diz no verso 6. Esta era uma expectativa constante do povo em relação ao rei, mas sempre frustrada, pois muitos reis quebravam a aliança e os que permaneceram fiéis não conseguiram fazer com que o povo voltasse de coração para o Senhor. Mas o Senhor promete levantar um descendente de Davi, em cujo reinado Judá seria salvo e Israel habitaria seguro. E o sinal de que estas coisas se cumpririam seria a volta de Israel do cativeiro babilônico, um novo êxodo. É isto que significam os versos 7 e 8 que dizem: Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: Tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Essa profecia de Jeremias faz coro com outros oráculos messiânicos, como é o caso de Miqueias 5, de 2 a 4. Assim diz o Senhor: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Quando os magos chegaram a Belém, perguntando: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Em Mateus 2:2, os principais sacerdotes e escribas do povo, em resposta à consulta de Herodes, citaram a profecia de Miqueias como resposta. Cristo, o renovo de Davi, nasceu, pondo fim a um longo período de espera. Ele executou a justiça de Deus, levando nossos pecados na cruz. Ressuscitado dentre os mortos, ele subiu ao céu e assentou-se à destra do trono de Deus, de onde reina sobre todas as nações, embora seu reinado não seja reconhecido pela maioria. Ele não apenas reina com sabedoria, porém, como nos é descortinado no Novo Testamento, ele se tornou para nós a sabedoria de Deus, conforme 1 Coríntios 1, 24 e 30. Hoje ele reina sobre o seu povo, embora este reino esteja invisível ao mundo ímpio. Um dia todo olho o verá, e os reinos deste mundo lhe serão subjugados. Até lá, Jesus, o Supremo Pastor, que deu a vida pelas ovelhas, guia-nos mansamente por meio da sua palavra e do seu Espírito. Glória a Cristo, nosso Supremo Pastor, nosso bom pastor. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.